see me. Okay. How are you, Pablo? Is everything okay? I feel okay. I'm fine. Okay, if you want, we can start because what do you say? It's Are you are host now. okay. Dr. Cesar Alves introduce you. Okay, great. So thank you to come, Dr. Tali. Hi, Cesar. Hi, how are you? So without further delay, welcome everyone to one more Neuro Club. My name is Cesar Alves. I'm a pediatric neuroradiologist, and I'm here happy to moderate and present Dr. Tali. Dr. Tali is a professor and chief of Department of Radiology at Gazi School of Medicine in Turkey. He's also the president of World Federation of Neuroradiology Societies. He's also, as everybody knows, the past president of European Society of Neuroradiology. Dear Dr. Tali, it's an honor having you here today to present this lecture about CSF and the lymphatic system, and the stage is yours. Thank you. Thank you, Cesar. Thank you, Pablo, for the invitation. Actually, I'm on vacation right now, but he made me work. I'm in the southwest corner of the Turkey by the nice seaside. I hope that everything will be fine because of the, okay, now it's done. I think you can see. Yeah. Okay, so maybe I can do like this. Yeah, okay. Okay. Greetings from Turkey. Now, good afternoon for you and good evening for us. It's 9 o'clock in Turkey. I'm going to talk about the lymphatic system today. I would like to give you information, but it still contains lots of question marks that I'm going to talk. Okay. Why it's not okay. As you know that the lymphatic system, when we are talking about the lymphatic system of the body, the clearance of excess fluid and interstitial solute is critical for tissue homeostasis. In the peripheral tissues, soluble material, proteins, and fluid from the interstitial space are returned to the general circulation by the lymphatic system. And the lymphatic network extends throughout all parts of the peripheral tissues, and the density of the lymph vessels correlates with the rate of the tissue metabolism. And what do we know? How do we, during our medical school training, that we learned that although the brain and spinal cord are characterized by a disproportionately high metabolic rate, and synaptic transmission is exquisitely sensitive to change in their environment. The central nervous system were taught completely lack of conventional lymphatic system. This is what we learned. Is it true? Let's see. First of all, if you want to know something about the lymphatic system, we have to know its components. Cerebrospinal fluid, CSF, is one of the lymphatic system's main components. CSF plays an essential role in homeostasis of the interstitial fluid of the brain parenchyma and regulation of neuronal functioning. Disorders of CSF hydrodynamics and composition are responsible for the major alterations of the cerebral physiology observed in various neurological disorders as hydrocephalus, dementia, reflecting the importance of the exchange between CSF and the neural environment. Why it's not okay? Anyway, cerebrospinal fluid provides
physical protection for the brain and spinal cord through the buoyancy. The active weight of the brain is reduced from 1,500 grams to as few as 50 grams. Many of, if you are just doing the scuba diving, that's, you know that the buoyancy. It means that the brain is turning out to be like the sponge into the water, into the cranium. And CSF functions as a reservoir to get rid of metabolites, toxins, and metabolic waste products from the brain, plays a role in homeostatic hormonal signaling, chemical buffering, circulations of the nutrients as transport medium, and for the neurodevelopment. Keep in mind, there is a Monro-Kelly doctrine. The volume inside the cranium is fixed and the intracranial components are in equilibrium. An increase in one component must lead to a compensatory decrease in another component. Since the brain parenchyma is minimally compressible, the primary buffers for increased intracranial volumes are CSF, interstitial fluid, that I'm going to call it from now on ISF, and to a lesser extent, blood. The intracranial space enclosing the brain has a capacity of about, let's say 1,700 milliliters. 1 to 150 milliliters cerebrospinal CSF, 150 to 300 ml interstitial fluid ISF, and 1 to 100 ml blood, and the remaining is the brain parenchyma. Just, I would like to remind you the cerebrospinal fluid dynamics as a classical model. What are those? Production, circulation, and absorption. Let's start with the production. Absorption. The pillars of the classical model are CSF production at the choroid plexus, or here and here, and there is a circulation, directed bulk flow. It's going through the foramen Monro to the lateral ventricles to the third ventricle, and aqueductus cerebri or sylvius to fourth ventricle, Magendie and Luschka, and to the dural sac. Okay, and absorption across the arachnoid villi, as you can see here. These are currently being questioned. Recent experimental and clinical data have caused a growing number of researchers to reach the consensus that interstitial fluid, ISF, and CSF are mainly formed and reabsorbed across the walls of the central nervous system, blood capillaries, which implies that there is no need for a directed CSF circulation from the choroid plexus to the arachnoid villi. Let's take a look at that one. What was it? Cerebrospinal fluid, CSF dynamics, production, circulation, absorption. Are we going to trash this? Let's take a look at this theory, first of all, or hypothesis, first of all, presented by Bulat Klarice Oreskovic. And they say that brain capillaries provide a large contact surface, 250 square centimeter per gram of the tissue, approximately 5,000 times greater than the choroid plexus capillary surface. Water filtration from the blood into the ISF as well as CSF occurs at the arterial capillary level under the higher capillary pressure throughout the entire CNS. And the ISF and CSF are in continuity and are mixed by to and from fluid pulsations. CSF-ISF volume is mostly regulated inside the brain parenchyma.
This volume change depends on physiological and pathophysiological processes, which can cause differences in the fluid, hydrostatic, and osmotic forces between CNS compartments. Absorption takes place at the level of the venous capillaries and postcapillary venules, which have lower hydrostatic pressure. As you can see, CSF production happens at the entire brain due to the hydrostatic capillary pressure, interstitial pressure, due to the osmotic capillary pressure, interstitial pressure. The second component of the glymphatic system or CSF production to the new concept that we need to mention about the perivascular space. What I'm talking, the perivascular space that I'm going to talk this evening to you is not a non-perivascular space, or we call Robin space, is here. This is not. I'm going to talk about the perivascular space. It is a space between the asterotic feet and vessel intermedia, this place. And CSF is led to the perivascular space around the artery, this is the perivascular space, and enters the interstitial space of the brain tissue through water channels controlled by aquaporin 4. And now I'm going to add one more component as aquaporin, which is distributed in the food process of the astrocytes that make up the outer wall of the perivascular space. Those pink or purple stuff channels are aquaporin 4. Currently, at least 14 different aquaporins have been identified. They're specifically water permeable. As you can see, there are aquaporin 4 at the asterotic and feed. In response to both passive osmotic and the hydraulic pressure gradient, aquaporins can transport water, solutes, and ions bidirectionally across a cell membrane, not only to the interstitial ISF to the vessel too. This is an electron microscope. As you can see, a kind of a square orthogonal arrays of a cover substantial fraction of end feed surface. Aquaporin 4 is expressed in the asterotic food process at the blood-brain barrier glial limitants of the brain surface and vehicle Robin spaces, as well as ventricular ependymal cells and subependymal astrocytes. It is expressed at all borders between the brain parenchyma and major fluid compartments. Aquaporin 4 has been implicated to play a significant role in the genesis of various neurological disorders, including cerebral edema, epilepsy, and neuromyelitis optica. So, aquaporin 4 facilitates bulk water flow between the para-arterial influx pathway and the interstitial component. This is perivascular, fluid, and some of the molecules, ions, can pass through these aquaporins. Because of high aquaporin expression, water passes freely across the perivascular end fluid. Perivascular CSF influx and the clearance occur throughout the brain. In aquaporin 4 null mice, water flux between the perivascular space and the interstitium is reduced, as you can see. This is wild type normal. This is aquaporin 4 null, as is accompanying solid movement into the interstitium. Influx and clearance of the molecules with a different molecular weight. As you can expect that
the passage of the lower molecules are easier than the larger or heavier molecules. And this is not depends on only the molecular weight, the shape and the elasticity, and many factors affects this passage. And again, aquaporin 4 facilitates interstitial solid clearance. I told you that this is artery perivascular space, and it passes to the interstitial. Yeah. And then from the interstitial space, it also goes the perivenual space and for clearance. If you take a look at the aquaporin 4 null mice, the water flux and solid movement between the interstitium and the perivascular space is reduced. Please compare this one and this one. This is the normal one. This is the aquaporin 4 null. As I told you that the distribution of the tracers are not only the molecular weight, its shape, electrostatic forces, size, conformation, physical and chemical interactions, and can contribute to the dissimilar CSF-ISF exchange patterns. Okay. As a keynote, there is no active CSF water formation or secretion by cord plexuses in one part of the CSF system, as traditionally believed. So, what was the conventional dynamic? Production, circulation. Okay, is there any circulation? Not actually. The ISF and CSF are in continuity and are mixed by to and fro fluid pulsations everywhere into the brain and spine, as you can see. So, no unidirectional circulation of the CSF water from ventricles to cortical subarachnoid space. CSF does not flow from the site of the production to the site of the absorption, as traditionally believed. I'm confused. So, what about the absorption? The Birkhoff-Robin spaces and the asterocyte end feet were identified as the anatomical components of so-called cerebral glymphatic system as perivenular space. Okay, here. And this system was conceived to account the CSF movement observed in the healthy brain that may function to clear solutes such as amyloid beta from the parenchyma and to facilitate transport of small lipophilic molecules, particularly during sleep. So, CSF entering the interstitial space between the cells flows into the perivascular space around the veins here, and you can see the aquaporins around again the veins, washes out the waste material, proteins such as amyloid beta, etc., and is discharged outside the brain. Another issue, this is a very new stuff, the parasagittal dural meningeal lymphatic interface. As you can see, this is the sinus, venous parasagittal sinus, and here dural meninge, just by the parasagittal sinus. There is a connection between the parasagittal dural lymphatics with no tight junctions. Therefore, the immune system, I mean that dural lymphatics means immune system and the CSF. Arachnoid membrane at this section is also permeable for the specific immune cells. And as you can see that this is the section of brain lymphatic and immune system interface or connection.
As you can see, CSF and perivascular spaces are the other components. Please take a look at this one. There is a dura here, and this is a lymphatic into the dura, where by the suprasagittal sinus, and they can pass to the CSF, mast cells, B cells, PMN, DCT cells, and cytokines. And CSF contains all those cells and components. And if you take a look at that immune blood-brain interface or glymphatic interface, recent studies have identified entry and exit points for the immune cells, cytokines, and brain-derived antigens or waste molecules through distinct anatomical routes in the meninges, a triple-layered membrane that surrounds the brain parenchyma. Okay, and you can see again, this is skull, this is dura, and this is the lymphatic system, and they pass the cytokine signaling, antigen drainage, and so on for the homeostasis. This, I think one microphone is on, and then I cannot hear well. Okay, now it's okay. Thank you. These meningeal backdoors might allow for the brain barrier, blood-brain barrier bypass, providing an interface for the peripheral immune system interaction with the CNS, and could play an important role in neuroinflammation and neurodegeneration. As you can see, T-cell surveillance, cytokine to neuron signaling, brain-derived antigen formation, and the drainage are provided through the dura here. Lymphatic drainage dysfunction due to the IgE or any problem, neurodegenerative disease, causes accumulation of the waste materials, beta amyloid for Alzheimer's disease, or alpha-synuclein for Parkinson's disease. As you can see, if there is a dysfunction, then beta amyloid and alpha-synuclein accumulation can be seen. And stroke and infection may also cause impairment of the immune cell traffic through the dura. So after all these, there is no active CSF formation, circulation, no passive absorption in another structure as traditionally believed. So, and there is another way of CSF and ISF formation. How can we demonstrate the CSF exchange and glymphatic system? Tracer studies by fluorescent tracers, ex vivo, in vivo, by gadolinium, MRI diffusion studies, or PET studies. Let's take a look at. Jose Gregorio Rosales, could you please mute your microphone? Thank you. A perivascular pathway facilitates CSF flow through the brain and brain parenchyma and the clearance of the interstitial solutes. If you inject a tracer into the ventricles, CSF minimally enters the, the tracer passes to the CSF minimally, as you can see here. And if you inject the tracer to the subarachnoid space, rapidly enters to the brain parenchyma, as you can see. In vivo imaging reveals perivascular CSF influx and also enters the interstitium from the pile surface.
Okay, when we say this along the from the pia and through the perivascular spaces, the factors affecting the CSF clearance and the lymphatic system are cardiac output, vasoconstrictility, pulsations, CSF production, aquaporin 4 function on egress channels. Further, environmental factors such as aging, impaired sleep, low activity level, body posture, alcohol consuming, brain inflammation, trauma, stroke, anesthesia, etc. can adversely affect the clearance. And these relationships are not so easy and they are very complex. Let's take a look at the pulsation. This is the normal one. And we give to the dobutamine a adrenergic agonist elevates the vascular wall pulsatility along the cerebral arteries. If we give this systemically, increasing vascular pulsatility uniformly increases CSF tracer influx in the perivascular network of the glymphatic pathway. Unilateral internal carotid artery ligation markedly reduces vascular wall pulsatility along the cerebral arteries. What happens? CSF tracer transport into the perivascular spaces was reduced by about 30%, and this finding was independent of the cerebral blood flow and vessel diameter. Interventions that increased blood pressure and heart rate, such as intravenous epinephrine injection or something like that, increased the interstitial moment of the albumin, liposomes, and virions, while those that reduced blood pressure and heart rate, hypovolemia, slowed the interstitial moment of the albumin, liposomes, and virions. Age-dependent decline in the paravascular glymphatic CSF recirculation and interstitial solute efflux. This is the young. You can see the circulation is very good here, and middle age and old. It decreases. Body posture. The prone position, stomach down, head slightly elevated, was found to be the least efficient in regard to the waste removal via the glymphatic pathway when compared to the lateral and supine positions. And sleep is very important for glymphatic functions, keep in mind. Sleep derives metabolic clearance from the adult brain, and periarterial and parenchymal tracer influx was reduced by more than 95% in awake as compared with the sleeping mice. You can see that this is sleeping mice and this is awake one. And the lymphatic CSF influx is sharply suppressed in conscious alert mice as compared with sleeping or anesthetized littermates. Beneficial effects of low alcohol exposure. Okay, but there is also the effects of high alcohol intake on lymphatic function. Acute alcohol intake potentially alters the lymphatic function in the awake state, depending on the dosage. The low dosage of alcohol, 0.5 gram per kilogram NIH definition, is 120 milliliters beer containing 5% alcohol, or 60 ml of wine containing 12% alcohol for a person weighing 70 kilos. Significantly improve the lymphatic activity acutely. Intermediate alcohol exposure decrease the lymphatic function following the both acute and 30 days of chronic exposure. If you take a look at that, this is control. Low dose of ethanol alcohol significantly increases lymphatic function in mice acutely and after 30 days of chronic exposure. So, after these tracers, now
how can we show it? Intrathecal gadolinium-based contrast agents. After injection into the subarachnoid space of the cisterna magna, contrast agent follows perivascular pathways to enter the brain parenchyma and exchange with the interstitial compartments, as you can see in the mice. This is one of our things that our group was the first to introduce the intrathecal gadolinium in 90s, at the beginning of the 90s. And at that time, I couldn't convince the people or my colleagues one of my observations. This is not T2 weighted image. Following the intrathecal gadolinium administration, you can see hyperintense signal into the CSF, into the ventricles, and also fills to the sulci. This is 24 hours. And please note that you can also see the enhancement of the parenchyma. And this is 48 hours, and this is 60 hours. Then you can see the clearance. This is another case with arachnoid cyst. Due to the obstruction of the arachnoid cyst, we cannot see the passage of the intrathecal contrast to the ventricles. Okay. However, please note that interstitial fluid also contains the contrast agent, and at that time I could explain this. And when I was asking to my colleagues and also many other professors, and they also couldn't answer this, as you can see here too. And now I can understand that this is a kind of a lymphatic function, and this is the ISF-CSF exchange. And you can see the gadolinium into the ISF. This is from Ringstadt. And also he shows, this is the anatomical map, and this is 1 to 2 hours following the intrathecal gadolinium, and 6, 9 hours, and 24 hours. As I show you that entire ISF filled with contrast media, intrathecal contrast. And also we prove these. Recording in progress. And this is one of our work. 6 of our patients, which were given intrathecal contrast agent, but they did not receive any intravenous gadolinium. And they also show and residual gadolinium deposition, as you can see. Only 0.5 ml we administer through the intrathecally. And if you see the delayed clearance of the cerebrospinal fluid tracer from the entorhinal cortex in the idiopathic normal pressure hydrocephalus, and as you can see here, when you administer the gadolinium intrathecally, you can see delayed clearance. Again, this is 90 minutes. This is previous. This is following the contrast media administration, and this is 48 hours. You can see there is still gadolinium into the interstitial, into the ISF, and also, and also into the ventricles. So the Tauka from Japan, they
found another way. At the level of lateral ventricle body, the medullary veins run perpendicular to the ventricle wall, as you can see here. And the perivascular space runs in the same direction as the medullary veins, as I explained to you previously, which is the right-left direction. Analysis of diffusivity along the direction of the perivascular space is possible because of major tracts do not run parallel to the direction of the perivascular space. Using DTI-ALPS method demonstrated a significant positive correlation between the diffusivity along the perivascular space and the MMSE score, indicating impaired water diffusivity related to Alzheimer's disease, MCI, or SCI severity. Thus, lower diffusivity along the perivascular space or lower ALPS index seems to reflect impairment of the glymphatic system. Again, this is an impaired CSF clearance in Alzheimer's disease. As you can see, this is the normal patient, and you can see the clearance over here. Nasal turbinates are part of the CSF egress system. And as you can see, Alzheimer's disease show decreased clearance. As I told you that, we can also show by PET scan the glymphatic system. The PET scan for aquaporin 4, distribution of radioactivities within the brain are highly consistent with the known distribution of aquaporin 4, namely subpial and perivascular end feet of the astrocytes, as you can see here. This is a PET scan for aquaporin 4, normal one, and this is the null one patient, mice. What happens if you can see trauma, or what happens after the traumatic brain injury? Let's take a look at that. Chronic loss of perivascular aquaporin 4 polarization after traumatic brain injury impairs perivascular clearance of the interstitial tau, promoting tau aggregation, neurodegeneration, and persistent neuroinflammation in the post-traumatic brain happens. Prolonged impairment of perivascular clearance causes tau aggregation, neurodegeneration, neuroinflammation, and this goes like this. And perivascular CSF influx evaluated 30-minute post-injection was dramatically reduced 7 days after the traumatic brain injury. As you can see here, this is normal. This is 7 days post-traumatic injury. And reduced glymphatic influx was observed bilaterally, despite the unilateral, this is the impact site, traumatic injury. The impairment is greatest, as you can see here, in the ipsilateral cortex. So I think we have to work this for the boxers or the football players. They're hitting to the ball. What happens following all these events? And again, impaired glymphatic perfusion after strokes revealed by contrast-enhanced MRI. And as you can see here, during the acute phase of ischemic stroke, the observed reduction of the glymphatic perfusion may prevent adequate clearance of excitatory neurotransmitters and other deleterious molecules and promote neuronal death. And this is normal, and this is following the subarachnoid hemorrhage. The glymphatic perfusion is impaired by perivascular brain after subarachnoid hemorrhage.
if there is a subarachnoid hemorrhage, what can we do? There was no enhancement of the anterior regions of the brain, parenchyma, and including the olfactory bulbs. TPA improves the glymphatic perfusion as compared with the control with saline treated mice. So after all these, I think we need to work more to understand the CSF-ISF dynamics and the glymphatic system. And also the new information, their relation to the lymphatic system. Pathophysiology of many CNS pathologies rely on CSF-ISF and CSF-ISF related waste removal lymphatic system. And thank you for your attention. This is where I'm just giving this lecture to you from my window. Thank you very much. Thank you, Dr. Tali. The presentation was amazing, very didactic. Thanks so much. I think there are several novel topics, interesting topics that you have discussed. Several of them we are just learning now, at least in my opinion. And I want to know if anyone wants to ask anything to Dr. Tali. Any question? May I ask a question? My name is Tali. I am from Argentina. I am endovascular neurosurgeon. Can you hear me? Yes, yes, I'm hearing you. I knew this non-traditional pathway of the CSF when I studied La Jonia some time ago in vein of Galen aneurysm. And he said that hydrocephalus was due to the venous hypertension. So as well as you did before. First of all, the talk was great and very, very good. I want to ask, what is the difference between the perivascular virtual Robin space and the perivascular space in terms of CSF circulation, I mean? Okay. As far as I told you that I show you a picture, do you want me to show you once again? Okay, let me just try to find very quickly. It's a very good question. I'm always confusing about that too. Okay, this one. If you take a look at that, there is a, you know better than me, this is Virchow Robin space. This is pia. Okay, this is vessel. This is vessel pia, and this is cortical pia. This is Virchow Robin. However, what they are saying that this is inside the perivascular space that I'm talking to you. Just between the asterotic feet and vessel media, intermedia, the muscle. Yes, I understood. And so the perivascular space must have two walls of pia. No, there is no pia here. And sorry, I mean the virtual Robin space. Ah, yes, it has a pia. It has a pia. Yes. Yes, it was very clear. Thank you very much, Professor. You're very welcome. More questions? So I have one question, Dr. Tali. Okay, Cesar. I understand that these models, they affect directly how we understand the hydrocephalus. And following, for example, the classic model of hydrocephalus that we still consider absorption, and for example, choroid plexus tumors that we consider they cause overproduction of CSF. Do you think that the glymphatic model can be applied in situations like that we are still considering that tumors, for example, can increase the production of CSF?
I'll tell you one thing that if you just consider about the hydrocephalus and the other things that I think that as our colleague has mentioned previously, the increased venous pressure may cause this kind of a hydrocephalus. But as I told you that this is a hypothesis and every day we are learning. For instance, that let me tell you, 3 or 4 months before, I didn't know that there is an interface of the lymphatics. Maybe we don't know. I think every day when we're doing and when we're caring about all these, we're going to learn more things. But you're absolutely right. The hydrocephalus fits very well, and the treatment also fits very well with the classical model. And then how can we match these? And still there are some questions that we need to answer. Great. I think that we are still learning. Learning process. That's right. Yeah, that's right. I also have another question for you, if you don't mind. We have seen here a few cases in the context of trauma in which the hemorrhage seems not located even in the subdural space adjacent to the sinus, neither inside of the sinus properly. Like we think that maybe we are seeing hemorrhage in the SWI sequence, probably located in the paradural space, but we are still looking for that. I don't know if you have seen something similar or have already looked for hemorrhage located not like a subdural that makes like a similar feature of thrombosis that we need to differentiate, but actually hemorrhage inside of the sinus, but not as a clot, but like a paradural. Yes. There are some kind of things, but it depends on the place. As I told you, if it's parasagittal, it may affect the lymphatic drainage or lymphatic interface. Do you remember that I show you the yellow? I think it's better to read these new manuscripts. There also gives really interesting and also, frankly speaking, confusing information. So, you just, when you think about conventional information and then try to put, as you said, so for the hydrocephalus, how can we explain and so on? I think we have to work more to answer all these questions. Yeah, I think your lecture in this topic has so many clinical implications. For example, consider a location of your trauma, like as you said, affecting the dura. It could be a cause of more hydrocephalus. I don't know when compared to other locations, but there are so many things to think about this topic that you are, as you said, learning. Absolutely, Cesar. That I told you that one of my colleagues, he's an internal medicine professor, and he just made a research for the boxers, and he showed the pituitary gland affection of the trauma. 2 ways: laboratory with the hormone levels. Number 2, in the imaging wise. Yeah, this is fantastic. So I have never tried. When I learned from him years ago, he did this research. So maybe we don't know anything about the as I told you that the boxers they have lots of punches on the face, and the football players maybe they're also causing this kind of a different pathologies, neurodegeneration, and so on. Yeah, I also remember a paper from, I think it's from JAMA, that's discussed about GFAP astrocyte involvement in the context of trauma. So they are like trying to measure the levels of astrocyte damage in context of trauma to consider it a more severe or not trauma for some patients. Thanks so much, Dr. Tali. Amazing presentation. You're very welcome. Thank you for clarifying some many doubts that we have. Thank you. Thank you. Good afternoon. Sorry about that. At the beginning a little bit delay. Fantastic. Thank you, Pablo. Thank you, Pablo. Thank you. Okay, see you, Pablo. See you guys physically, not this way. I don't like this, but anyway, this is the reality. See you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Bye. Thank you.
Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Great. Muito bom, César. Muito bom. É um tópico ainda de muito estudo, né? E isso é muito interessante. É um novo campo de pesquisa, com certeza. Posso apresentar o René? Pode sim. Now I have the honor to present Dr. René Lerrat. René is a neurosurgeon and neuroradiologist working in Porto Alegre, Brazil. He's our friend, partner of the Halloson Clinic. He's also a member of Brazilian Society of Neuroradiology. And today he will speak to us about imaging features of orbital lesions. Dr. René, it's a pleasure again to have you here. Please. Obrigado pelo convite, né? Vocês estão vendo a tela, tá tudo certo? Alô? Vou te colocar como host. Espera aí, só um instante. Tem que compartilhar, né? Eu tenho que tornar você host. Pronto, aí você vai... Agora você pode compartilhar. Compartilhou? Ainda não. Agora não? A tela não? Ainda não. Não? Ô, Dedé? Ainda não. Você já está como host, aí você pode tentar compartilhar aí. Deixa eu ver. Cezinha, você vai ter uma aula agora para gravar, né? Pode ficar à vontade, viu, amigo? Não, minha aula daqui é 1 hora. Minha aula daqui é 1 hora. Mas tem 1 hora ainda? Tá certo. 4h30 daí. 3h30. Ah, beleza. Como é que eu compartilho aqui? Share screen. É um botão verde que aparece bem no meio da sua tela embaixo. Ah, tá. Aí você clica e escolhe a tela que você quer compartilhar. Aqui, ó. Deu? Agora deu, né? Perfeito. É que os velhos são meio, às vezes, atrapalhados, né? Bom, de uma aula de cunho bem científico, nós tivemos uma aula anterior agora, nós vamos passar para uma aula, assim, mais, assim, de casos clínicos e tentar correlacionar com a patologia. São bastante casos, né, que eu tenho na Santa Casa e com o banco de olhos, alguma coisa, né? Eu queria agradecer aqui os meus parceiros na oftalmologia, o Dr. Ricardo, né, e a doutora Marcela, que discutem todos os casos praticamente comigo, né? Às vezes a gente tem até uma reunião mensal, junto com o Ricardo tem alunos com ele que fazem pós-graduação, e meus queridos residentes da minha instituição, né, que sempre têm me ajudado e fazem a gente estudar, e especialmente ao Pablo, né, que tem sido um agregador no nosso grupo, né, e tem nos estimulado a estudar e fazer esses eventos, tá? Então, assim, quando nós vamos avaliar tumores de órbitas, a gente meio que classifica eles em lesões meio que benignas, indolentes e depois malignas, e sempre importante a avaliação da anatomia, de estruturas adjacentes, relação com a idade cronológica, e fundamental, quando a gente vai avaliar lesões de órbita, é a apresentação clínica dessas lesões, né? Isso aqui pode ser uma coisa, hoje, já que nós temos, as imagens são vistas na internet, mas assim, existe uma grande dificuldade, às vezes, do colega que recebe as imagens, no adequado janelamento ou das imagens nos planos. Então, é fundamental que essas imagens, seja na tomografia ou na ressonância, sempre tenham os planos axial, coronal e sagital e em posição anatômica, né? A gente cansa de ver lesões, imagens tortas sem posição anatômica, então isso é extremamente importante para o médico que vai receber a imagem. Muitas vezes as pessoas no consultório não têm tempo para abrir no sistema as imagens. Então, quando for impresso, hoje é em papel, que se tome esse cuidado do adequado à fotografia das imagens, né?
E isso é uma coisa muito importante, por exemplo, nessa tomografia de órbita, no plano coronal, nós vemos duas coisas diferentes, uma órbita aqui e aqui uma alteração. E quando nós vamos ver na imagem que foi feita, mesmo no plano anatômico, nós vemos um tumor, um cisto epidermoide retroorbitário, atrás da órbita, né? A outra coisa que nós temos que ver nós vamos medir a exoftalmia desse globo ocular, ou a proptose. Sempre lembrando que proptose e exoftalmia acima de 22 milímetros da linha entre as bordas orbitárias. E esse é um slide que eu coloquei para mostrar como está errado a medição da proptose. Primeiro, para começar, aqui não está adequadamente alinhado e aqui está a fissura orbitária, né, superior, que está errado. O que se deve fazer, nesses casos, é sempre fazer a medição, onde nós temos nos globos oculares os cristalinos aparecendo e o forame óptico bilateralmente, o canal óptico. Então, esse é o nível correto para se avaliar a exoftalmia, a proptose no globo ocular, e se fazer essa medição via tomografia que nós temos usualmente. Parece brincadeira, mas muitas vezes nós recebemos exames para avaliar exoftalmia e é uma simples miopia, né? Um aumento do globo ocular direito, quando não é encaminhado por especialista, quem atende pelo Sistema Único de Saúde e coisa assim, a gente vê pessoas recém-formadas e muitas vezes, eu já peguei várias vezes a avaliação de exoftalmia para avaliar uma miopia, e aqui no caso um aumento, né, seria uma pseudo miopia, tá? Uma miopia, quer dizer, uma pseudoproptose. Bom, basicamente nós vamos discutir hoje a tomografia e a ressonância, né? Então, os dois exames são extremamente úteis quando nós vamos avaliar as lesões da órbita. A tomografia com as reconstruções tridimensionais e os softwares, ela permitiu uma grande avanço, principalmente na estrutura anatômica da avaliação para pré-operatório. Então, vocês vejam aqui, isso aqui é um paciente com neurofibromatose 1, com a agenesia da asa do sfenoide, vocês vejam que ele tem uma órbita maior, ele deveria ter enoftalmia. Mas o que ele tem? Ele tem um alargamento, o canal óptico, e tinha um glioma de nervo óptico também. Então, esse paciente tem uma leve exoftalmia desse globo ocular pelo glioma, e vocês veem também essa agenesia do globo, da grande asa sfenoide, como vocês veem aqui a fissura orbitária normal, e do outro lado com essa agenesia, tá? E a outra coisa, a tomografia é fundamental também, principalmente para a relação pré-operatória. E aqui nós temos uma patologia de Graves para mostrar exatamente o espessamento muscular posterior junto à porção posterior da órbita, para essa descompressão, muitas vezes, que é realizada. E aqui nós temos que é uma mucocele frontal com extensão para a órbita, onde a tomografia, muitas vezes com reformatossum 3D, ou mesmo a tomografia, ela fornece alguns dados adicionais, como essa interrupção óssea posterior da parede, né? Onde também precisa ser tomado cuidado na hora o tapetamento posterior. Então, a tomografia ela tem ainda suas vantagens, principalmente quando a relação é pós-operatória. E a tomografia é fundamental na doença de patologia óssea. Aqui nós temos uma displasia óssea fibrose, e aqui, como simples, nós temos a meningioma em placa, né, da grande asa do esfenoide, que tem inserção para a órbita e região temporal. Essa visão anatômica, ela é melhor definida, né, no estudo tomográfico, tá? A celulite orbitária, muitos têm feito a ressonância, mas ela é um exame mais demorado, às vezes tem que anestesiar a paciente, então, às vezes a tomografia pode ser rápida, né, e com baixa dose a gente pode ver que tem uma sinusopatia etimodal desse lado e um tênue infiltrado aqui do plano adiposo superostial, né, e a correlação com o exame físico mostrando que tem uma hiperemia na pálpebra superior e inferior e picanto medial, que é típico da celulite orbitária por contaminação do seio etimodal aqui. Esse é um outro caso que mostra bastante hiperemia. Tem um abscesso, né,
superficial, deslocando o reto medial para cá, também uma celulite orbitária, né? Então, isso pode ser um exame rápido e muitas vezes sem anestesiar o paciente. Só que nós temos que tomar cuidado sempre que correlacionar com a história clínica. Por exemplo, esse é um caso que nós temos aumento de partes moles, superficial, deslocando o reto medial, mas era um carcinoma epidermoide, comprometendo células etimoidais desse lado. Então, assim, sempre com relação com o estado clínico, esse aqui é um paciente adulto, e a tomografia, ela melhor delimita a alteração óssea desse trabeculado ósseo, comprometimento aqui posterior, também a invasão desse carcinoma. Lógico, muitas vezes nós temos que correlacionar também com a ressonância magnética, né? Então, esse caso, então, a ressonância magnética. Então, ela permite todos os planos axial, coronal, sagital, tem um baixo risco, sem potencial oncogênico. Então, assim, muitas vezes, isso aqui, principalmente em crianças, nós temos uma lesão na órbita, quando nós vemos esse nível líquido, né, hidro, né, que nós chamamos, é muito mais fácil para diagnóstico de linfangioma do que a própria tomografia, nós vemos uma lesão expansiva. Mas, às vezes, a coisa não é assim. E outra coisa, nós temos esse paciente que a gente chama de olho congelado. Vocês veem que ele tem uma leve ptose palpebral aqui, nós temos uma dificuldade de movimentação desse globo ocular, exceto pela mirada lateral, com preservação do reto lateral que do abducente. E assim, a ressonância magnética, ela mostra uma lesão inflamatória inespecífica, né, na fissura orbitária superior. O seio cavernoso está preservado. Então, sim, é síndrome do ápice orbitário com comprometimento da fissura orbitária, que a tomografia não consegue mostrar, e sim a ressonância é um grande método para a avaliação desses achados, tá? Mas muitas vezes a ressonância e a tomografia são exames complementares, um complementa o outro. E, como nesse caso, né, que nós temos um volumoso tumor, né, comprometendo o seio cavernoso, tem para a célula turca e tem trombose da veia oftálmica superior e se estende para a órbita à direita. Esse paciente veio com exoftalmia, que nós temos a tomografia, e isso era um grande prolactinoma, acho que eu já mostrei esse caso na aula de hipófise. Ou nós temos esse tumor como meningioma, né, que invadiu e determinou erosão da tábua óssea, um meningioma infiltrativo, e estendendo-se para as órbitas bilateralmente. Então, essa associação da ressonância com a tomografia permite ao cirurgião, quando vai operar, uma boa ideia da estrutura óssea e da extensão de partes moles, tanto para a êncama encefálica como para as órbitas, né? Quando nós falamos de tumores, nós vamos basicamente descrever tumores como retinoblastoma, metástase, meningioma, schwannoma, angioma cavernoso, angioma capilar, melanoma, linfoproletivo e anexo. Então, nós temos tanto tumores que são de origem benigna como os mais malignos. Então, nós vamos começar com o melanoma. Bom, o melanoma no adulto é o tumor maligno mais comum de órbita, né? No adulto, na criança, é o retinoblastoma. Então, assim, é extremamente raro em pacientes de raça negra, eu acho que dá para contar nos dedos, talvez tenha meia dúzia de casos descritos na literatura, e é mais comum nos caucasianos. Só para vocês entenderem, dos melanomas, de órbita corresponde a 1% de todos os melanomas, e a metástase de melanoma para a órbita corresponde a 0,09%. Então, aqui nós temos, isso é um TDUS normal, mostrando que tem uma pequena lesão hipointensa junto à parede posterior, sempre lembrar que nós temos, pode ter deslocamento de retina junto. Se nós fizermos o estudo volumétrico em alta resolução, nós podemos ver que esse tumor já é um pouquinho maior, sempre lembrar que na órbita, lesões pequenas, o estudo em alta resolução ponderado em T2 sempre ajuda muito mais. E aqui nós temos uma impregnação pelo meio de contraste com um pequeno deslocamento posterior da retina aqui, que era um melanoma bem simples de avaliar e coisa assim. Aqui, novamente, mostrando isso aqui, um T1, né, mostrando que sempre a característica do melanoma dele ser hiperintenso em T1 e hipointenso em T2, né, que essa é uma das características desses tumores.
mostrando aqui, ó, a hipointensidade em T2 e o realce pelo meio de contraste, então, um melanoma primário de coroide de órbitas. Esse aqui é um caso interessante, só para vocês saberem, em relação a metástase de melanoma. Essa é uma paciente em 2006, foi realizada enucleação por melanoma e de coroide foi colocada uma prótese ocular deste lado. Em 2010, iniciou com dor ocular associada à baixa visão do campo ocular, mostrando aqui nós temos já um hipoglobo, quer dizer, hipoglobo quando o globo está desviado para baixo, né? E uma leve exoftalmia, tá? Então, esse paciente foi feita uma tomografia mostrando que tem lesão expansiva, né? Retroocular, pós-septal, né? Então, comprimindo o nervo óptico bilateralmente. Então, se já a metástase é rara, imagine uma metástase do lado contralateral. Então, esse é um caso extremamente raro que a gente tem de metástase desse lado, né? Esse aqui é um outro caso, uma paciente com hemangioma hemifacial com diagnóstico de hemangioma prévio. Então, ela tinha uma pequena lesão. Isso aqui, quando a foto é encaminhada em papel, né, a gente fotografa, tinha o nome junto. Então, tinha um hemangioma facial e tinha essa lesão, que por nós foi até achada que era compatível com hemangioma. Bom, esse paciente, ele evoluiu. Alguns anos depois, ele sofreu uma súbita exoftalmia. Vocês vejam que tem um globo, um olho vermelho, como a gente chama, e tem essa lesão que aumentou após alguns anos. E, para surpresa do diagnóstico, era um melanoma primário de órbita. Então, era uma lesão indolente que, quando estourou, tornou-se um melanoma primário da órbita. Então, vocês vejam como a coisa, às vezes, é um pouco complicada, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre hemangioma e schwannoma, né? Se alguém quiser fazer o diagnóstico diferencial por ressonância magnética, dizendo que consegue dar o laudo, isso é hemangioma cavernoma, vai ver que não é bem assim, tá? Muitas vezes, essas duas patologias, elas se equivalem, misturam, e tem alguns artigos dizendo que isso é muito difícil, por imagem, fazer o diagnóstico diferencial. Então, vamos ver. Aqui, ó. Essa é uma paciente que tem essa lesão isointensa em T1 na porção posterior do ápice orbitário, tá? Se eu fizer o T2, tu vê que ela é extremamente hiperintensa em T2, e se eu fizer a fase pós-gadolínio, vocês veem que ela tem uma impregnação heterogênea, não é centrípeta ou centrífuga, mas era heterogênea. A ideia inicial, quando eu vi esse exame, seria de achar que isso era um hemangioma cavernoso, né? Esse aqui é o T1 coronal, mostrando essa impregnação mais tardia, de forma mais homogênea. Só que essa paciente tinha uma tomografia também que mostra que tem um alargamento da fissura orbitária e do canal óptico, né? E o diagnóstico dessa paciente, então, era um schwannoma de ápice orbitário posterior. Esse caso aqui, uma paciente já que tem uma leve exoftalmia do globo ocular direito, tem um tumor pós-septal, né, com deslocamento de todas as estruturas posteriores aqui para a região mesial. Ela já não é hiperintensa em T2, e esse, lógico, fica mais fácil. Isso é um schwannoma de nervo óptico, porque ele não é tão hiperintenso. Esse caso já aqui, que tem esse realce mais heterogêneo, mais centrípeto, sim, quando vocês podem ver, que tem uma leve exoftalmia, sempre olhar isso do globo ocular, né? E ela é hiperintensa em T2, se confirmou a hipótese diagnóstica de um hemangioma cavernoso. Já esse caso aqui, ó, que é uma lesão hiperintensa em T2, né? Isso aqui, ó, a fase sem contraste é hipointensa em T1 e mostra essa lesão na parede lateral. Mostra, novamente, vocês sempre verem que tem uma exoftalmia do globo ocular, né? E o diagnóstico, novamente, foi de schwannoma
nessa topografia. E esse caso, então, aqui, para vocês lembrarem daquele outro caso que tinha aquela lá, que só uma ressonância foi feita sem gadolínio, mostrando que ela é isointenso T1 e é um hemangioma cavernoso. Então, as imagens, muitas vezes, elas são parecidas e às vezes fica difícil fazer esse diagnóstico. Isso é um outro caso, que o paciente tinha uma tomografia com um realce heterogêneo, caso mais antigo, também confirmando hemangioma cavernoso, né? E esse aqui é um caso de um paciente que veio fazer uma ressonância por fratura de órbita, tem um defeito na soalha da órbita, e se dedicou a uma pequena lesão hiperintensa em T2, aqui na porção posterior da órbita, meio hipointensa em T1, e mostrando que era um hemangioma cavernoso dessa tomografia. Mas olhem esse caso aqui, ó. Hiperintenso em T2, um realce heterogêneo pelo meio de contraste, levemente hiperintenso em T1, isointenso em T1, e o que deu o diagnóstico? Schwannoma. Então, assim, fazer essa diferenciação, muitas vezes, pela imagem, ela fica um pouco complicada, não é que a gente possa colocar assim, é mais frequente o hemangioma cavernoso em mulher de meia idade, mas as imagens podem ser semelhantes e alguns, como disse, alguns artigos, eles dizem que, do ponto de vista da imagem, certamente não se pode fazer esse diagnóstico diferencial com certeza. Só para lembrar que algumas vezes nós temos as metástases, aqui uma lesão expansiva, né, tem que se correlacionar com a história clínica, mostrando novamente sempre a exoftamia do globo ocular, uma proptose, e mostrando a metástase bem circunscrita, sem lesão óssea associada, tá? E nós temos outra lesão extremamente, olha, que é hiperintensa em T2, né? Aqui a tomografia, e tem outras patologias como esse neurofibroma solitário, que também entra no diagnóstico diferencial nessa patologia. Agora, vocês vejam esse paciente. Ele apresenta mobilidade ocular preservada, mas ele tem uma dificuldade de elevação dessa pálpebra, né? Então, ele tem uma ptose palpebral, né? Vocês veem essa colocação, e aqui na mirada para cima é que ele não consegue. E quando a gente vê, nós temos essa lesão aqui em cima, né, nodular, tá, que está junto do elevador da pálpebra, e aqui está, aqui embaixo, o reto superior, aqui está o reto superior, mais basicamente o elevador da pálpebra, e mostrando que nós temos um schwannoma de nervo frontal, que é um ramo do oftálmico, do nervo trigêmeo, que se origina depois da fissura orbitária superior, tá? Aqui, nós temos um outro caso, um paciente que tem essa lesão expansiva, e nesse caso, já com remodelação óssea, tumor mesenquimal, que são os rabdomiossarcomas, sarcomas, nessa topografia. Então, nós também um hipoglobo com desvio para a lateral, tá? Agora, assim, a diferença entre o linfoma e o pseudotumor, muitas vezes essa diferenciação também é difícil, porque os dois, muitas vezes, podem ser lesões infiltrativas, e às vezes fica difícil o diagnóstico e muitas vezes a clínica nos ajuda, tá? Esse aqui é um paciente que tem, vocês vejam, um importante aumento de partes moles na pálpebra superior, com olho vermelho. Então, sempre lembrar, o olho vermelho e dor fala mais a favor de pseudotumor. Então, esse é um caso que tinha essa lesão tumefativa que impregna pelo meio de contraste, foi realizado a biópsia com excisão, deu um pseudotumor esclerosante, tá? Uma inflamação orbitária inespecífica na topografia do elevador reto superior do globo ocular, tá? Agora vocês veem esse caso, semelhante, né? Tem um aumento da pálpebra superior, olho vermelho, feita a tomografia, era um abscesso de órbita, né? Por sinusopatia frontal desse lado. Aqui a abordagem cirúrgica mostrando pus, né? Orifício, né? Junto à drenagem no achado intraorbitário. Ou nós temos esse achado aqui com globo extremamente vermelho, né? Com edema também da pálpebra, e nós temos aqui, ó, um aumento significativo de um músculo só, comprometendo toda a extensão, que é uma miosite do reto lateral. Esse paciente melhorou apenas com
corticoide, né? Agora, vocês veem esse tumor com importante edema, né, e aumento da junta da pálpebra inferior, apresentou essa lesão. A fotografia não está boa, porque muitas vezes a gente recebe esses pacientes, como eu coloquei, vem impresso em papel, não se tem acesso. Então, mostrando toda essa lesão, um estiramento do nervo óptico com essa alteração morfológica do globo ocular, e esse paciente mais foi à cirurgia por o risco da perda de visão, e o diagnóstico era de um xantogranulomatoso, um processo inflamatório, muitas vezes associado a trauma prévio, né? Isso aqui é um outro caso, como vocês vejam, que mesmo tem a interrupção da óssea aqui, existe um infiltrado e o diagnóstico foi de xantogranulomatosa. Às vezes, a diagnóstica é um pouco difícil, né, de fazer só pela imagem. Aqui, novamente, então, nós temos uma lesão meio intensa em T1, hiperintensa em T2, e que sofre intenso realce pelo meio de contraste, só que uma das particularidades é essa infiltrado dos planos adjacentes. Então, esse paciente foi também à cirurgia e deu um xantogranulomatoso. Então, sempre quando tem infiltrada mais adjacente, a gente deve desconfiar da possibilidade de um pseudotumor, esse que é um xantogranulomatoso, né? Esse caso é um caso médico, né? Ginecologista veio com essa lesão aqui, toda infiltrada, se pensou na possibilidade de um linfoma, uma outra coisa. Eu realizei a biópsia desse caso, botando uma agulha na cisterna pterigo-maxilar, né? Aqui a agulha para cima, e veio como um processo inflamatório / infeccioso. Não contente, esse paciente, eu sugeri para o cirurgião que fizesse uma biópsia, foi feita a biópsia, confirmou que era um processo inflamatório, e esse paciente respondeu bem ao corticoide e com melhora do quadro. Esse aqui é um outro caso, que tinha uma leve exoftalmia aqui, que tinha uma pequena lesão de aumento de partes moles, na porção posterior lateral da órbita aqui, com pequena interrupção óssea. Então, se desloca o globo ocular com a mão para o outro lado, se injeta um pouquinho de soro para deslocar o músculo reto lateral, e botei a agulha nessa ponta aqui. Se usa como reparo posterior a parte óssea aqui, para não pegar o nervo óptico, e foi retirado o fragmento que não mostrou tumor e foi um processo inflamatório. Então, pseudotumor também. Esse aqui é um outro caso que tinha uma ptose palpebral desse lado, e se vocês verem a ressonância magnética, tinha uma lesão hiperintensa aqui, ó, comprometendo o elevador da pálpebra, e se vocês veem o realce pelo meio de contraste, ele tem um realce periférico pelo meio de contraste. Então, assim, nitidamente um processo inflamatório, e o diagnóstico foi de amiloidose, foi feita a biópsia, e aí deu amiloidose, tá? Já nós temos esses tumores que parecem um tumor, achando que era um linfoma, né, com um tumor nessa porção mesial, com exoftalmia, né, do globo ocular, com deslocamento lateral, e o diagnóstico foi de uma hiperplasia linfóide, né, que tanto pode ser observação, com excisão cirúrgica, depende do tamanho, corticoide, radioterapia ou imunoterapia. Então, muitas vezes, depende do tamanho, se aborda a conduta, e às vezes essas lesões respondem a imunossupressor ou mesmo com corticoide, né? Quando nós falamos de linfoma, né, nós temos praticamente 4 tipos, né? De zona marginal malte, folicular, células de manto e grandes células bem difusas, né? Esse aqui é um paciente de 57 anos que veio por orbitopatia de Graves, que ele tinha 6 meses quando veio a primeira vez à consulta com o oftalmo, né? E veio para uma segunda opinião. E tinha uma hipoplasia eventual, um Hertel de 20/18 Hertz, quer dizer assim, ele tinha uma proptose desse globo ocular em relação ao outro. A gente considera a proptose acima de 22, mas quando existe uma assimetria também é considerada exoftalmia, só para vocês entenderem. Então, esse paciente, a primeira consulta, quando vocês veem, ele tinha uma leve exoftalmia desse globo ocular, em 2011, né? Tinha um leve espessamento da musculatura extrínseca dos globos oculares. Depois, em 2013, ele também mantinha, só para essa diferença, porque aqui o nível é um pouco diferente, mas ele mantinha praticamente o resto, até uma pequena melhora. E depois, 6 anos depois, ele teve uma proptose bem aguda do globo ocular desse leito, desse globo ocular, com Hertel de 22, aumentou a exoftalmia desse globo ocular. E o que se viu? Que tinha uma massa posterior nessa topografia,
que impregnava pelo meio de contraste, e o diagnóstico da biópsia e da cirurgia foi de linfoma de Malte. Então, assim, esses pacientes têm que ser seguidos, só para lembrar que a gente pode ter patologia de Graves em 20% dos casos sem alteração tiroidiana, tá? Então, e sempre quando tem isso, esses pacientes devem ser acompanhados, porque pode ter outra coisa. Esse é um outro caso, para vocês verem que o olho vermelho não é só de patologia inflamatória, que, novamente, uma lesão expansiva, e a gente pode ver aqui um linfoma de células tipo B de Malte com essa lesão expansiva. Células de tumor de manto, né? Nós temos um aumento do volume na pálpebra superior bilateralmente. A tomografia mostrou lesões bilaterais, que foi descrito em 1902, com um clínico patológico peculiar, né? E são apenas 6% dos casos de linfoma não de Hodgkin em adultos. E o curso clínico é extremamente agressivo, que pós o tratamento e a abordagem cirúrgica. E nós temos células grandes difusas, então nós temos esse tumor que primariamente pega a pálpebra com componente pré e pós-septal, né, e com o tratamento. Esse aqui é uma pequena lesão, praticamente não dá para ver a lesão, que vocês vejam no T2 FAST aqui, a gente tem uma pequena imagem nodular com realce pelo meio de contraste, praticamente bem pequena lesão, e deu um linfoma extranodal com diferenciação plasmocitária. Então, muito cuidado quando a gente sempre tem a história clínica, que às vezes lesões pequenas podem passar desapercebidas quando a gente olhar muito rápido, então tomar esse cuidado. E essa aqui, novamente, para mostrar uma lesão lateral, vocês veem que ela infiltra aqui para cima e às vezes, muitas vezes confunde com pseudotumor, processo inflamatório, e esse, no caso, foi dado como um tumor de Malte, né, um linfoma dessa topografia. Só para mostrar também que nós temos lesões ao nível do canal nasolacrimal, e aqui, nessa lesão expansiva, um linfoma de Malte no canal nasolacrimal esquerdo, no ósseo da coisa aqui, mostrando levemente esse abolamento pela fotografia. Esse aqui é um outro caso, um paciente com pequeno vaso celular nessa topografia, foi feita a excisão cirúrgica, e o paciente continuou com lacrigenamento e ele veio para a colocação de um tubo, né, para escorrer. Feita a tomografia, mostrou que tem uma extensa lesão expansiva, né, comprometendo e invadindo o canal nasolacrimal. Então, a tomografia ela serve para isso. Foi feita a exenterectomia, tirado todo o globo ocular direito da aorta, e a prótese depois, o resultado final. Então, mostrando que lesões pequenas, mesmo pequenas, dessa região, que sempre devem ser avaliadas com um estudo de imagem. Meningioma. Bom, meningioma, todos vocês já sabem que a lesão mais comum é esse meningioma em placa, o meningioma da grande asa do sinoide, que invade o seio cavernoso, geralmente invade a órbita, e vocês todos viram, é uma lesão comum com aumento. Então, a ressonância e a tomografia servem tanto para planejamento como para diagnóstico. Tem, às vezes, o diagnóstico diferencial de lesão óssea, que também tem um aumento de partes moles, que não displasia óssea fibrose, que é hemangioma intraósseo, que tem que se lembrar no diagnóstico diferencial. E esse paciente é um caso bem interessante, que tinha uma lesão endurecida junto à pálpebra inferior, que a hipótese diagnóstica foi de lesão por corpo estranho, né? E se a gente ver esta lesão junto à pálpebra inferior, mostrando essa lesão expansiva, inclusive com pequena erosão óssea junto à parede lateral, e adivinha o que deu? Deu um meningioma primário de órbita de pálpebra. Não satisfeito, foi feita imunistoquímica que confirmou um meningioma primário de órbita, que acho que é algo bastante raro, né? E então, só para dizer que isso pode existir, e temos um caso aqui. Bom, aqui o retinoblastoma. O retinoblastoma é o tumor mais comum na criança maligna de órbita. Ele se apresenta geralmente até o primeiro ano de idade, podendo ir até os 3 anos, mas geralmente é no primeiro ano de idade, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes patológicos. Isso aqui, quando ela é bilateral, ele sempre tem um componente hereditário, né, ligado ao cromossoma. Quando unilateral, apenas 15% são com relação ao gene. E, então, assim, essa é uma criança, você vê que tem uma prótese ocular
à direita e a ressonância à esquerda, aparente normal. Então, isso é uma coisa que eu só quero colocar para vocês, que na órbita, quando vê da retinoblastoma, tem que fazer sequências com alta resolução para melhor avaliar. Então, assim, o T1 também não apresentava nada, o gradiente normal também não tinha nada, e aí foi feita a tomografia, tinha uma pequena calcificação na parede posterior, e se eu fizer o estudo em alta resolução, mostrando uma pequena lesão. Então, assim, sempre é importante quando avaliar lesões, principalmente quando tu queres ver pequenas de órbita, fazer o estudo de alta resolução. Esse aqui é o componente exofítico, um componente mais liminar, um retinoblastoma bilateralmente, sempre mostrar que às vezes na sequência simples pelo espaçamento pode não ser demonstrada. Aqui com o contraste, aqui a gente não vendo o contraste, né? Então o volumétrico nos ajuda a diferenciar essa parte do retinoblastoma. Depois, tumores vasculares, né? Então, assim, a lesão mais comum que a gente tem é o angioma capilar. Na criança, aqui nós temos já nitidamente uma exoftalmia, se vocês verem aqui desse lado, né? E que respondem bem a propranolol, principalmente com um teste terapêutico que a gente faz. Então, a lesão hiperintensa em T2 é clássica, com isointensa em T1 e com importante realce pelo meio de contraste, né? Só que às vezes a gente entra numa roubada. Essa é uma criança de 6 meses que veio com essa lesão, né? E aí nós temos essa lesão que também é hiperintensa em T2, mas ela tem um aspecto heterogêneo que não melhorou com propranolol. Mas o grande segredo aqui é, mesmo que o hemangioma capilar, ele pode, às vezes, aumentar um pouquinho a órbita, mas vocês veem que aqui é muito grande esse aumento da órbita. Então, era uma suspeita de hemangioma, e o que deu o diagnóstico? Neurofibroma mixoide. Então, quando tem um alargamento muito grande da órbita em criança, desconfiem que não seja hemangioma, tá? Esse aqui é um outro caso, é um caso típico de uma criança ainda no primeiro ano, e a ressonância mostra o diagnóstico, né? Linfangioma com níveis de sangue aqui na tomografia, com diagnóstico clássico, tá? Agora vocês veem essa lesão aqui, ó, uma leve, né, aumento e uma leve exoftalmia desse globo ocular. Analisando o pálito, nós temos essa lesão violácea, né? Você coloca assim, tem a exoftalmia, ele tem também alterações varicosas da mão, e quando a gente vê a tomografia, mostra uma lesão em sanduíche, né, comprimindo o nervo óptico inferior, e associada ainda um cavernoma do lobo temporal. Então, isso é uma hemangioma, né, classificado nessa topografia. E esse outro caso também, que tem uma exoftalmia, uma proptose bem importante, inclusive tem áreas que parecem nível hidroaéreo, mas é um paciente mais adulto, e é quando a gente vai retirar, é um hemangioma, tá? Que não é um linfangioma, o sinato patológico foi de hemangioma, não linfangioma. Mas quando a gente fala também de olho vermelho, outras coisas, nós temos que avaliar outras patologias, como nesse caso aqui, que nós temos um edema de papila com olho vermelho e dolorido com exoftalmia, que é a fístula carótida cavernosa. A angiorressonância muitas vezes pode ser normal, e aqui nós temos a tomografia, a angiotomografia, mostrando uma proeminência da veia oftálmica inferior, e aqui uma proeminência da veia oftálmica superior. Olha a veia oftálmica superior aqui e olha desse lado aqui, ó. Tá? Então, e aqui nós temos a veia oftálmica inferior, que ela praticamente não aparece nesse caso aqui. Então, se cateteriza, feito o diagnóstico, é cateterizado, se disseca a veia oftálmica para embolização, aqui mostrando a comunicação com o seio cavernoso. Isso aqui foi um exame durante o procedimento de intervenção, tá? Nós temos uma outra patologia chamada fístula carótida cavernosa de baixo débito, que geralmente se faz a observação. O que nós temos aqui? Nós temos esse olho vermelho levemente com raias, né, com aumento da circulação da esclera, né? E esse paciente tem uma angiografia digital normal, mas ele tem uma das características bem importantes que a gente tem que ver. Vocês olhem a veia oftálmica superior de um lado e do outro lado. Olha a diferença das duas.
A outra coisa, olha a musculatura extrínseca do globo ocular desse lado e desse lado. Então, assim, ó, existe uma discreta hiperemia dessa musculatura. E muitas vezes esses achados podem ser confundidos com patologia de Graves. Lembrando que 20% do Graves não tem alteração tiroidiana. Então, assim, sempre nesses casos, façam com contraste ou olhem a veia oftálmica. A simetria da veia oftálmica tem que nos alertar um diagnóstico diferencial com fístula de baixo débito, tá? Não é Graves isso aqui. E, lembrando novamente, tem as outras malformações vasculares arteriovenosas, que muitas vezes são um desastre. Hoje, com laser e outras ferramentas, ou mesmo quimioterapia, pode se melhorar. Isso é um paciente que nasceu com essa alteração malformação, foi feita a cirurgia para correção com melhora, e vocês veem que ela, com o decorrer da idade, ela continua, né? Aqui, ele já na adolescência, isso uma angiotomografia mostrando a extensa malformação arteriovenosa, foi esse mesmo paciente. Então, vocês veem nessa casa aqui, ó, já uma criança e evoluindo para a adolescência, a evolução dessas malformações arteriovenosas, que é uma catástrofe se não tratar, e tem, eu acho que muito pouco se fazer ainda, e tu emboliza, elas voltam, e é uma complicação. Agora, um outro caso, paciente adulto, como a gente pode se surpreender, né? Tinha um edema de pálpebra, tinha essa alteração no canto do olho, né? E a tomografia mostrando essa lesão com áreas que assim, no início foi achado que era um hemangioma, mas o diagnóstico do anatopatologista foi de linfangioma. É mais raro em adulto, mas eventualmente a gente tem que lembrar que a gente pode ter essas surpresas e pode acontecer. Mas geralmente eu diria como hemangioma nesses casos. E aqui, para a gente ver, existem também as chamadas malformações venosas de alto fluxo com exoftalmia na valsalva. Então, um paciente que tinha normal, quando fazia valsalva, ele tinha uma exoftalmia e uma ptose palpebral. Então, aqui uma angiotomografia mostrando essa malformação vascular venosa, e aqui mostrando na exoftalmia quando ele fazia a manobra de valsalva. Então, só para lembrar que existe essa patologia, o paciente faz valsalva, ele faz uma exoftalmia desse globo ocular, que é uma malformação venosa de alto fluxo. Agora nós temos uma outra patologia chamada cisto respiratório / mucocele. Na verdade, são as duas coisas de etiologia são a mesma coisa. A mucocele é onde nós temos um cisto do seio que se projeta para dentro da órbita, com destruição óssea, mas ele tem uma origem dentro do seio paranasal. Já o cisto respiratório é epitélio que foi levado para a órbita de forma exógena, seja por um tiro, seja por um procedimento, e apresentou um cisto intraorbitário, que é tipo uma mucocele, mas sem continuidade do seio paranasal. Então, esse é um paciente que teve essa lesão aqui, com o olho vermelho, isso aqui é o resultado 7 meses depois, em que a imagem era essa topografia aqui. Esse paciente teve um trauma, né? E provavelmente teve células na infância que migraram para a órbita, e aí deu um cisto respiratório ou uma mucocele intraorbitária normal. Bom, esse é um outro caso que também teve um trauma. Ele começou posteriormente com um hipoglobo e uma leve exoftalmia, e a gente vê esse cisto respiratório sem destruição óssea aqui dessa topografia. Então, são células que migraram para cá, e aqui, novamente, mostrando que é um cisto respiratório, que é um cisto de células das células epidérmicas que foi migrado para lá. Ao contrário desse aqui, que parece parecido, mas isso é uma destruição óssea adjacente. Então, ele cresceu para a órbita, então isso é uma mucocele. Para vocês verem essa diferença desses dois diagnósticos, são do ponto de vista apenas de descrição. Esse é um outro caso de cisto respiratório, um paciente que levou um tiro, entrou nessa área aqui e transfixou, e vocês vejam uma grande lesão aqui,
com vermidão, a pálpebra demasiada, foi retirada a bela e nós temos, então, esse cisto respiratório com retirada, que foram de fragmentos de tecido da parede, né, dos seios paranasais para essa ordem, e aqui o pós-operatório, 45 dias após, com melhora do quadro. A outra coisa que nós temos lesões que impregnam pelo meio de contraste, e esse paciente tinha, então, já uma cirurgia, tinha uma tela aqui, mostrando essa lesão expansiva, foi para a cirurgia, nessa topografia, e mostrou que era um sarcoma recidivado, um rabdomiossarcoma recidivado em uma criança, isso aqui é o pós-operatório. Esse aqui é um outro caso interessante, uma 50 anos com a feminina, perda gradual da visão no olho esquerdo, discreta edema de papila, e fez 3 pulsoterapias para neurite ópticas. E aí vocês veem que nós temos esse nervo óptico mais espessado. Então, uma patologia que a gente tem que lembrar para nós, que é o meningioma de neuro óptico, né? Então, espessado, ele tem um componente excêntrico, o nervo óptico está aqui, e essa lesão está aqui, então, transoperatório, e o diagnóstico foi de meningioma de nervo óptico, né? Crianças, principalmente, que têm lesão orbitária para sistema nervoso central, que aqui comprometendo o ápice orbitário, estendendo-se para o parênquima encefálico, sempre lembrar dos PNTs, que também podem ser encontrados nesses pacientes, principalmente criança jovem, quando compromete o sistema nervoso central e órbita em criança. Isso aqui é um caso interessante de um cisto dermoide, para vocês verem que é bem clássico, é fácil de ver o diagnóstico, mas um hipoglobo aqui com abaixamento desse globo, só para que é hiperintenso em T1, né, mostrando gordura, só para mostrar que esse paciente tinha uma foto desde 2009 foi a cirurgia, em 94, já mostrando que tinha um leve hipoglobo, vocês veem essa simetria. Então, esse paciente já tinha essa lesão há muito tempo, desde provavelmente da sua nascença, então mostrando, esse é um caso curioso, então, se tu pegar depois, vai ver que esse paciente já tinha, só que ele foi procurar quando realmente ele cresceu mais e teve mais sintomas. Esse aqui é um outro caso, que foi um paciente que foi feita uma cirurgia para correção de estrabismo e apresentou essa lesão hiperintensa em T2, sem ralos pelo meio de contraste, que foi um cisto de inclusão, que muitas vezes na manipulação das órbitas também pode ocorrer essas patologias. Novamente, criança, uma lesão expansiva, né, que realça pelo meio de contraste, sem comprometimento intraorbitário, que tem essa elevação do um hiperglobo, é uma biópsia de tumor maligno de bainha de neuroperiférico. Então, assim, quando criança, quando impregna, sempre são patologias mais agressivas. Novamente, para mostrar para vocês o meningioma de nervo óptico espessado, onde nós temos o anátomo patológico pós-operatório. E essa lesão aqui, lembrar que também nós temos os tumores de glândula lacrimal, bem na topografia da glândula lacrimal, então, adenoma pleomorfo de glândula lacrimal. Existe uma outra patologia também de glândula lacrimal, só para vocês saberem, que a gente faz a volumetria, né? Então, nós temos uma hiperplasia reacional linfocitária. Então, quando nós temos suspeita de lesão e a glândula lacrimal ela não é muito grande, a gente pode fazer a volumetria dessas glândulas, e esse aumento em curto tempo de espaço pode confirmar o diagnóstico e aí ser tratado com corticoide. Bom, foi uma aula, bastante casos, né? Então, assim, esse é o pôr do sol de Porto Alegre. Agradeço a todos pela paciência e pela colocação aqui. Meu amigo Renê, que aula fantástica, viu, amigo? Belíssimos casos. Você é top, viu, irmão? É uma aula um pouco diferente, né? Poucos mais casos, né? Que eu gosto de colocar, né? Eu agradeço muito aos oftalmos, né? Que a gente tem uma discussão toda mensal, né? Com casos só selecionados. Então, na verdade, eu consigo concentrar bastante coisa, né? Rapaz, vários casos aí que eu nunca tinha visto, tá certo? É. Muito bom mesmo. E bom que a gente gravou, né, Renê? Que aí a gente vai compartilhar com mais pessoas, né? E você... Eu agradeço, Pablo, sempre tua participação e incentivo de nós aí, né?
O incentivo para todos nós a gente, a vida no dia a dia não é fácil, né? Sim, Então, a gente tem que dar força uns aos outros, né? Os amigos também. Não é isso? isso aí. Incentivar para a gente sempre ir para frente. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Renê, fica à vontade, né? Eu estou vendo aqui o doutor Burnet, foi meu staff lá em Brasília. Boa tarde, doutor Burnet, tudo bem? Ah, vamos soltar por aqui. Olha aí o garotão aí. Bom, bom, pessoal, queria agradecer a presença, queria agradecer ao Renê, principalmente, excelentes casos aí. Vou rever essa aula várias vezes, viu, Renê? Qualquer coisa eu mando para você, aí tirar a minha dúvida. Temos trocado casos, né, Pablo? Acho que isso é a grande coisa, né? Então, a gente não pode ser onipotente, né, a dona da verdade, né? Então, a troca de experiência que é uma coisa boa, né? Tá doido, você mostrou aí É toda a sua muito bom. experiência, né? E eu aprendi muito com os oftalmos, né? Quem opera, principalmente, assim como com os dentistas, né? Eu faço muito dente aqui, né? De lesões de mandíbula, de orofaringe, né? E Uhum. aí eu aprendi muito, tanto com o pessoal de cabeça e pescoço e com os dentistas, principalmente, né? Então, assim, tem vários doenças, desde crianças até adultos, e são várias patologias, são muito diferentes de tu avaliar, né? Então, essa relação que eu tenho de proximidade com os colegas, de entender a clínica, né? E a gente tem trazido colegas para esses dias do AVC, de a gente do radiologista entender um pouco mais a clínica, né? Ajuda muito no diagnóstico, né? Com certeza. Essa integração é importantíssima, né? E Sim, sim, sim. a gente tá buscando no Neuroclube isso, uma integração É, multidisciplinar, muito profissional e multisserviço, né? é. O Rodrigo Marques está assistindo a aula aqui, é meu residente ali, ó. Eles são ótimos residentes e eles fazem, né, o Rodrigo? Entra aí, Rodrigo. Acho que tá com vergonha. Ele faz função também, né, contigo? Não, não, ainda não. Função tem que ser um pouquinho mais velho. Função, né? Né? Tem que ter muito controle manual, né? Tô ouvindo aqui, né? Mas os residentes são ótimos, sabe? Ajudam muito a gente. Não, Rodrigo, entra aí. Tô ouvindo aí, pode falar. Não, assim, eu digo assim, eu sou muito grato aos residentes, né? Sempre têm me ajudado, né? E então, eles fazem a gente estudar, viu, Paulo? O Nosso Rodrigo é um combustível, outro residente ótimo também, a turma é muito boa, sabe? é o nosso combustível, né? Sim, O Daniel tá aí, a Guiar também, nosso colega, o David, foi meu residente. Fique à vontade aí, estão agradecendo a aula parabéns, Ionei. Foi muito boa também a aula do Turris, né? Tema sim, novo, sim, sim, sim. mas os seus casos foram fantásticos. E essa forma de aprender vendo casos é muito bom, viu, Ionei? Eu procuro fazer essa forma que acho que ninguém dorme, né? Então fica mais a caso, né? Que a experiência que a Santa Casa me dá, né? Que eu tenho um grande carinho pela Santa Casa por isso, né? Porque é um hospital enorme, né? Drena todo o estado para lá e a gente sempre está à disposição, né? Vendo casos, os colegas mandam de outros lugares, a gente olha. Né? Agora, às 6 horas, nós temos uma aula com o Rodrigo aqui com a otorrino, né? Um tumor de neuroperiférico, vamos discutir o caso, estudar anatomia. Então, a gente sempre está à disposição, né, com eles e vai aprendendo com eles também, né? Com certeza. São E quantos? com a família junto aqui, né? Tô em casa com minha família, então isso faz parte, né? Só fim de semana que eu desligo, né? Sábado, domingo, ninguém me acha. Tá certo. Tem Né? que fazer um churrasquinho, né? Vamos fazer. Aquele churrasco está prometido, viu? Eu levo a carne e tu paga o vinho. Pode deixar. Fazer na beira da praia aqui. Onde tu quiser. Tendo um tonel, aí nós fazemos uma lenha, o resto deixa. Tranquilo. Pessoal, muito obrigado. No chão. Bom resto de feriado. Renê, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria. A ideia foi ótima fazer no feriado, que aí mais gente podia participar, né? Sim, sim, sim.
ia ficar muito tarde lá para o Turgut, né? E aqui também muito cedo, 3 horas da tarde. Para quem trabalha fica difícil, né? A gente tem um dia bem agitado, né? Não tem É como. ótima ideia. Obrigado mesmo, viu, Renê, pela parceria. Não, obrigado para vocês. Um abraço. Bom feriado aí, pessoal. Obrigado, hein? Festinho de feriado, vamos aproveitar aí. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Obrigado. Abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Até mais.